Bom dia! Fala galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. Módulo 14, página 346. Nós vamos começar com uma síntese, com um resumo do que nós trabalhamos na aula passada. A adição e a subtração de números reais. Ao realizar os itens anteriormente propostos, que nós fizemos na aula anterior, você deve ter chegado à conclusão de que, para adicionar ou subtrair números reais na representação com radical, reduzindo a operação a um número irracional com um único radical, é necessário que sejam semelhantes, isto é, os radicais possuam o mesmo radicando e o mesmo índice. Eu comentei várias vezes na aula passada. Nós podemos adicionar ou subtrair radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Aqueles que possuem o mesmo radicando e o mesmo índice. Vamos a alguns exemplos. A raiz de 7 mais 5 raiz de 7. Os radicais são semelhantes. O índice, quando não aparece, você já sabe que é 2. Então, eu tenho a raiz quadrada de 7, aqui também é a raiz quadrada de 7. Os índices são iguais a 2. Os radicandos são iguais a 7. Então, esses radicais são semelhantes. Então, é possível a adição. Eu adiciono 1 com 5. 1 mais 5 fica 6. Aí você repete o radical, a raiz quadrada de 7. 1 mais 5, 6 vezes a raiz quadrada de 7. Agora vem uma explicação aqui detalhada, pois é possível aplicar a volta da propriedade distributiva da multiplicação. Eu tenho 1, somo com quem? Com o 5. Multiplico pela raiz quadrada de 7. Resolvendo aqui o parênteses, 1 mais 5, 6 vezes quem? A raiz quadrada de 7. Você pode resolver direto ou passo a passo. O importante é que vocês percebam que chegarão ao mesmo resultado. Segundo exemplo, 4 raiz cúbica de 2 menos 5 raiz cúbica de 2. 4 menos 5 menos 1. Repete depois a raiz cúbica de 2. Por que foi possível resolver essa subtração? Porque os radicais são semelhantes. Eles possuem o mesmo índice, que é 3, o mesmo radicando, que é 2. Pois 4 raiz cúbica de 2 menos 5 raiz cúbica de 2 é igual a 4 menos 5. Vezes quem? A raiz cúbica de 2. 4 menos 5, menos 1. Repete a raiz cúbica de 2. Não é obrigatório deixar o número menos 1. Você pode deixar só menos raiz cúbica de 2. Terceiro exemplo. 5 raiz de 10 menos 3 raiz de 2, mais raiz de 10, menos 7, raiz de 2. Aqui, eu contornei com a mesma cor os radicais semelhantes. 5 raiz de 10 é semelhante a 1 raiz de 10, porque os radicandos são iguais e os índices são iguais. 5 mais 1, 6. Repete a raiz de 10. O menos 3 raiz de 2 é semelhante ao menos 7 raiz de 2, porque os índices são iguais e o radicando 2 também é igual. Menos 3 com menos 7 fica menos 10. E você repete a raiz de 2. 6 raiz de 10 menos 10 raiz de 2 não pode ser simplificado, porque o radicando 10 não é igual ao radicando 2. São termos que não são radicais, que não são semelhantes. Agora vem a explicação detalhada passo a passo, pois podemos aplicar inicialmente a propriedade associativa e depois a distributiva da multiplicação. 5 raiz de 10
menos 3 raiz de 2, mais raiz de 10, menos 7 raiz de 2. O que é essa propriedade associativa? Nós colocamos os radicais semelhantes um ao lado do outro, certo? Então, 5 raiz de 10, quem veio perto dele? O mais raiz de 10. Perto do menos 3 raiz de 2, veio o radical semelhante a ele, que é o menos 7 raiz de 2. Resolvendo a primeira parte, fica 5 mais 1 vezes a raiz de 10. Aqui os dois são negativos, então aqui continua negativo. Nós vamos somar o 7 com o 3. 3 mais 7, repete a raiz de 2. 5 mais 1, 6. Repete a raiz de 10. Sinal de menos. 3 mais 7, 10, repete a raiz quadrada de 2. 6 raiz de 10 menos 10 raiz de 2. O mesmo cálculo que eu fiz, só que mais detalhado. Você pode fazer como eu fiz ou passo a passo, da maneira que você achar mais fácil. Agora, dependendo do contexto, é possível adicionar ou subtrair números reais na representação com radical que não sejam semelhantes. Para isso, basta transformar as raízes em números decimais com valores aproximados. Exemplos: a raiz quadrada de 2, você pode fazer na calculadora para verificar. Ela é aproximadamente igual a 1,41. Mais a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Aqui os radicandos são diferentes. Eu calculei a raiz quadrada de 2, calculei a raiz quadrada de 3. 1,41 mais 1,73. 3,14. Outro exemplo, a raiz quarta de 2 mais a raiz quadrada de 5. Aqui, os índices são diferentes, os radicandos também. Você vai calcular cada uma das raízes. A raiz quarta de 2 é aproximadamente 1,19. A raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24. Vocês podem usar a sua calculadora para conferir esses resultados. 1,19 mais 2,24, 3,43. Então, é possível adicionar e subtrair radicais que não são semelhantes. Para isso, você tem que transformá-los em números decimais. Sem a calculadora, fica muito trabalhoso. Para nós, o que é importante? Entretanto, neste módulo utilizaremos os procedimentos para realizar as operações de adição e subtração, mantendo os resultados na forma de radicais. Se nós vamos manter os resultados na forma de radicais, nós vamos trabalhar com radicais semelhantes, certo? Vamos para o exercício agora. Número 1. Efetue as operações indicadas. Letra A. Raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. É possível adicionar porque os radicais são semelhantes, possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Completamos aqui com 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Repete a raiz quadrada de 2. 3 raiz de 2. Na letra B, 5 raiz de 3 mais raiz de 3 menos 2 raiz de 3. É possível resolver porque os radicais são semelhantes, são exatamente iguais. 5 mais 1, 6, menos 2, 4, e você repete a raiz de 3. É super simples. Na letra C, a raiz cúbica de 2 mais 5 raiz cúbica de 2 menos a raiz cúbica de 2. É possível resolver porque os radicais são semelhantes, são exatamente iguais, são idênticos. 1 mais 5, 6. Menos 1, 5. Repete a raiz cúbica de 2. Na letra D, raiz quadrada de 2 mais raiz cúbica de 2, mais 2, raiz quadrada de 2. Nós só vamos adicionar aqueles que são semelhantes. Aqui você completa com 1 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Eu fico com 3 raiz de 2, mais a raiz cúbica de 2, ela é repetida aqui na frente porque ela não é semelhante.
Você não pode adicionar raiz quadrada, raiz cúbica. Não são semelhantes, pois os índices são diferentes. Na letra E, a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 5. Vamos lá. Eu tenho aqui, eu completei com 1. Quem é semelhante a 1 raiz de 3? 2 raiz de 3. 1 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 3 raiz de 3. Agora, vamos aos outros radicais que são semelhantes. Menos 1 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 menos 1 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Não é possível resolver porque os radicais não são semelhantes. Na letra F, 2 terços raiz de 3 menos 1 quinto raiz de 3. 3 e 5 são denominadores diferentes, nós temos que fazer o MMC. Como eles são números primos, 3 vezes 5, o novo denominador é 15. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 10 quinzeavos raiz de 3. Menos 15 dividido por 5, 3. Vezes 1, 3. 3 quinzeavos raiz de 3. O que nós vamos resolver agora? Do 10, nós vamos subtrair 3. Fica 7. Repete o denominador 15 e repete o radical, que é a raiz de 3. Fica 7 quinzeavos raiz de 3. Na letra G, muita atenção. Nós temos que adicionar só os que são semelhantes. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. 1 mais 1 mais 1 fica 3, raiz quadrada de A. Você repete aqui na frente menos a raiz quadrada de B, porque aqui você já percebeu que os radicandos são diferentes. Aqui nós temos 1, a raiz enésima de P, mais 2, a raiz enésima de P, mais 5, raiz enésima de P. O índice é N, ele continua N. O radicando é P. Nós vamos observar que os radicais, eles são o quê? Semelhantes. Nós vamos resolver o 1 mais 2, mais 5, que é 8. Aí você repete a raiz enésima de quem? De P. Na letra I. Na letra I nós temos 0,5, raiz quinta de 2, menos 1,3, raiz quinta de 2, mais a raiz quinta de 2. Aqui você completa com 1. Como os radicais são semelhantes, 0,5 mais 1 fica 1,5, menos 1,3, 0,2. Aí você repete o radical, a raiz quinta de 2. A nossa última. Muita atenção. Eu vou adicionar vou pegar o 2 com quem? Com o menos 4. Por quê? Porque eles não são radicais, são números. 2 menos 4 fica menos 2. Agora, os radicais. Nós temos aqui menos 5 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. São radicais semelhantes. Do 6 você tira 5, fica 1. Não é obrigatório colocar o 1, mas é obrigatório colocar a raiz de 2. Menos 2 mais raiz de 2. Você não pode resolver, porque o menos 2 não faz parte, não tem um radical. Assim, concluímos a página 346. Número 2. Com o uso da calculadora e das funções de memória do aparelho, calcule as raízes realizando as operações indicadas e complete cada item com sinal de igual ou diferente, de modo que sejam verdadeiras. Para os resultados, use duas ordens decimais. Nós falamos duas casas decimais. Letra A. A raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 é igual ou diferente a 3 vezes a raiz quadrada de 8. Para usar a calculadora convencional, para realizar essa operação, você pode dar os seguintes comandos na calculadora tradicional.
o 2, a tecla de raiz quadrada, memória mais, o M mais, 8, a raiz quadrada, a tecla de memória mais, depois MRC. E vai aparecer o quê? 4,24 e mais alguns números. Você vai usar apenas 2. Eu vou mostrar aqui com a calculadora do celular. Vamos lá? Raiz quadrada de 2, certo? Mais raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8. Deu exatamente 4,2426406871. Agora, nós vamos fazer a segunda parte. 3 vezes a raiz quadrada de 2. 4,2426406871. Nós vamos usar duas ordens, 4,24. O que nós percebemos? Que são iguais. O resultado da primeira foi 4,24, da segunda também. Você pode fazer em uma calculadora normal ou na calculadora do celular, como eu acabei de mostrar. Agora, o que vocês vão verificar? Que a raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 18 dá 11,31. 8 vezes a raiz quadrada de 2 também dá 11,31. São iguais. A raiz quadrada de 75 menos a raiz quadrada de 12 dá 5,19. 3 vezes a raiz quadrada de 3 também dá 5,19. Também são iguais. A raiz quadrada de 28 menos a raiz quadrada de 7 dá 2,64. E a raiz quadrada de 7 é 2,64. Então, todos os valores aqui são iguais. Número 3. Ainda sobre o item anterior, responda as questões a seguir. O que você observou quanto aos resultados obtidos em cada sentença? Nós observamos que os resultados são iguais. Todos resultados iguais. Escreva a justificativa para a igualdade ou desigualdade de cada situação proposta. Quando os radicais não possuem o mesmo radicando, aqui os radicandos são todos diferentes. Podemos simplificá-los, fatorando, para que os radicais passem a ter o mesmo radicando. Aqui fiz um exemplo. A letra A, raiz de 2 mais raiz de 8. Fatorando 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. O 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Então, raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8. 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2, que tem expoente 2, sai da raiz. Eu fico com a raiz quadrada de 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. Agora que os radicais ficaram semelhantes, é possível adicionar o 1 com 2, que fica 3 raiz de 2. Por isso, os resultados aqui são iguais. Então, nós vamos, na próxima aula, trabalhar detalhadamente os radicais que não possuem radicandos iguais, nós vamos simplificá-los, fazendo com que os radicandos fiquem iguais. E aí a adição e a subtração serão possíveis. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los e tirar as dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!